O Maraca é nosso, haha, uhu. O Maraca é nosso, haha, uhu. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo do Vascão. Pois é, hoje às 7 horas da noite, com transmissão do Sport TV para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro, o Vasco recebe o Santos no Maracanã pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que eu encaro aí que pode ser um divisor de águas do Vasco no campeonato, tanto para o bem quanto para o mal. Porque, pensem comigo aqui, se o Vasco consegue vencer o Santos hoje no Maracanã, de preferência vencer com autoridade, mas tá, não vamos exigir demais. Conseguir vencer, uma vitória em cima do Santos, que é uma equipe que está em má fase, é verdade, mas é uma equipe qualificada, né? Tem bons nomes individuais, tem um técnico respeitado no comando deles agora, então é um adversário de respeito. Se o Vasco consegue vencer o Santos no Maracanã, com um time modificado, com reforços recentes entrando no time, né? O Max Lopes chegou há pouco tempo, o Alberto Valentim é o técnico, está no seu segundo jogo, outras peças menos importantes, mas que estão entrando no time agora, como o Lennon, o Raul. Eu acho que esses jogadores aí novos e esse técnico novo, somado a uma vitória do Vasco, pode passar a impressão para o elenco e para a torcida de que o Vasco meio que achou um rumo, melhorou, conseguiu se achar na competição, e isso vai trazer mais confiança tanto para o time quanto para a torcida. Principalmente se o Maracanã estiver lotado aí e a gente puder botar uma parte da responsabilidade da vitória na torcida que empurrou o time para cima. Então acho que isso pode ajudar o Vasco daqui para frente no campeonato, né? A gente consegue, com uma vitória hoje, subir um pouquinho, se distanciar um pouquinho ali da zona de rebaixamento. Vamos com mais confiança para o jogo contra o América no meio da semana, que não é nenhum bicho-papão, né? América Mineiro não é nenhum bicho-papão. O Vasco, apesar de estar com uma campanha muito ruim fora de casa, só fez 4 pontos até agora nos jogos fora, é a terceira pior campanha em jogos fora do campeonato. Apesar disso, nas últimas partidas que ele fez fora de casa, ele não foi tão mal. Conseguiu segurar o Atlético Mineiro 3 rodadas atrás, contra o Atlético Paranaense também. Perdeu, mas fez um jogo de igual para igual, onde poderia muito bem ter saído com a vitória. E, portanto, não acho que é loucura acreditar que o Vasco, ainda mais vencendo o Santos hoje, consiga finalmente, quem sabe, arrancar uma vitória fora dos seus domínios. E aí a gente consegue engrenar 2 vitórias consecutivas, pode tentar fazer uma sequência positiva aí da frente, quem sabe. Tudo começa com esse jogo de hoje, uma vitória em cima do Santos. Agora, o contrário também vale, e é até pior se você parar para pensar, né? Se o Vasco não consegue vencer hoje, empata com o Santos, ou pior, perde, aí a gente vai chegar muito perto da zona de rebaixamento. Eu acho que a gente não entra na zona de rebaixamento ainda, mas vai ficar ali, ó, na boca, com a água batendo na bunda do Vasco já. Aí, amigo, aí vai ser a reação contrária que a gente vai ver. Se há uma vitória hoje, pode dar mais motivação para o Vasco, a derrota aí, a não vitória, vai causar uma baita desmotivação para a torcida, a pressão em cima dos jogadores vai ficar muito maior, dos jogadores, do técnico, da direção do Vasco, a política do Vasco, a gente sabe que nessas horas esquenta e só atrapalha mais o clima. Se a gente está aqui sendo muito otimista de imaginar que uma vitória hoje pode empolgar a torcida e o time a ponto de mudar o rumo do Vasco no campeonato, o contrário, eu acho que não é exagero não. Uma derrota do Vasco hoje vai deixar as coisas muito complicadas em São Januário, o clima vai pesar, a gente vai com muito mais pressão para o jogo contra o América, e aí se a gente não consegue vencer o América lá, aí a gente entra na zona de rebaixamento, e aí a coisa se complica, porque a gente sabe, time grande na zona de rebaixamento tem muito mais dificuldade para sair do que time médio, time pequeno, que está mais acostumado com essa situação. E para o Vasco, especialmente, é mais complicado ainda,
porque a gente vem de uma década traumática aí, nos últimos 10 anos, a gente já caiu 3 vezes, e se a gente entrar na zona de rebaixamento de novo, não vai ter como evitar lembranças ruins. Então a pressão vai ser muito forte em cima desse grupo, em cima dessa diretoria. É uma coisa que a gente quer evitar. A gente quer evitar a todo custo. Então, se não for para engatar uma fase boa, se não existe essa história de a confiança da vitória ajudar o Vasco daqui para frente, a vitória hoje é importante, nem que seja para evitar que a Chape esquente lá para as bandas de São Januário, porque a gente sabe vai ser muito complicado. E aí, a pergunta que muitos fazem, o questionamento que muita gente tem levantado é o seguinte: será que diante de um jogo tão importante quanto esse, o Vasco deveria ter levado o jogo para o Maracanã? Tirar ali de São Januário, que é o caldeirão do Vasco, é onde o Vasco consegue se impor mais, já tem mais o hábito de jogar. Será que vale a pena fazer isso? Olha, na minha opinião, vale sim. Vale por um simples motivo. O Maracanã também é a casa do Vasco. A gente não pode perder esse status, esse patrimônio imaterial do Vasco, que é ter o Maracanã como a sua casa. O Vasco é um clube que tem 2 casas no Rio de Janeiro, né? Tem São Januário e tem o Salão de Festas, que é o Maracanã. O Vasco sempre jogou no Maracanã, se não com a mesma frequência que São Januário, quase, né? Eu cresci vendo o Vasco jogando no Maracanã. E claro, eram outros tempos, então era menos caro jogar no Maracanã. O Vasco vivia uma fase melhor, então era mais fácil de lotar o Maracanã. E depois de um tempo isso foi se perdendo, o Vasco foi se fechando mais em São Januário. Tem muita gente que defende que o Vasco deve mandar a maior parte dos jogos em São Januário mesmo. Mas eu acho que não. Acho que é interessante tentar fazer esse movimento de voltar a usar também o Maracanã. Óbvio, para os jogos menores, contra a Chapecoense, contra time pequeno no campeonato estadual, quando está jogando aquelas primeiras fases da Copa do Brasil, aí não, você joga em São Januário, com certeza. Mas em jogos que tem mais demanda do público, até porque é muito melhor você botar 15 mil pessoas em São Januário, já dá aquela impressão de lotado, né? Do que 15 mil pessoas no Maracanã, que dá aquela impressão de que o estádio ficou vazio. Então, se não for um jogo para atrair muito público, não vale a pena jogar no Maracanã. Mas jogos de grande apelo, contra times também tradicionais, clássicos, eu acho que o Vasco deve sim fazer um esforço para jogar no Maracanã, para manter essa ideia de que o Maracanã também é do Vasco. E aí não tem melhor hora para fazer, tem que começar a fazer. Se o consórcio do Maracanã lá está se dispondo a negociar com o Vasco, fazer esquema especial, o Vasco tem que aproveitar. Não vai ter isso de melhor momento para fazer. O momento agora de pressão? Cara, tudo indica que daqui para frente todos os jogos do Vasco em casa vão ser momentos de pressão, vão ser momentos decisivos. Então, tu tem que saber usar isso a seu favor, porque até o momento em que eu estou fazendo essa gravação aqui, já foram vendidos mais de 20 mil ingressos. Então, acho que a gente dá para chutar que pelo menos uns 30 mil vascaínos vão estar no Maracanã nesse sábado. E aí, Maracanã lotado, eu acho que é do Vasco, sabe? Se a gente conseguir lotar o Maraca, a torcida cantando, com a torcida empurrando o Vascão, a gente consegue transformar o Maraca numa panela de pressão que nem faz em São Januário. Isso posto, qual que deve ser então a provável escalação do Vasco para esse jogo aí super importante de logo mais à noite? A escalação não deve mudar muito das últimas partidas do Vasco, não. No gol, Martin Silva segue como titular e capitão da equipe, por mais que muitos já queiram ver o nosso capitão uruguaio esquentando um banquinho. A linha defensiva também continua a mesma, nem teria como mudar, né? Não tem reserva para trocar o pessoal aí, que vem bem, mas falhou no gol do Atlético Paranaense na última rodada, mas vem bem, né? O Lennon ali, jogando pela lateral direita, fez uma boa partida contra o Cap, eu achei. O miolo de zaga ali com o Luiz Gustavo e o Bruno Silva também vem fazendo atuações acima da média, né? Quem poderia dizer que essa dupla de zaga entre Luiz Gustavo e Bruno Silva ia se comportar do jeito que está se comportando? Acho que ninguém. A galera tinha uma previsão muito mais pessimista dos dois e eles estão mal bem segurando as pontas ali. O mesmo a gente pode dizer do Henrique, na lateral esquerda, também não tem comprometido, tem feito boas atuações, então essa é a nossa linha defensiva. Do meio para frente, muita gente pedindo aí que o Vasco abrisse mão do esquema com 3 volantes, né?
tentasse botar um time mais ofensivo, mas a princípio o Valentim vai manter o esquema que o Valdir vinha usando aí, vai manter o esquema com 3 volantes. O De Sábato vai jogar mais lá atrás, como volante centralizado, e eu acho que o De Sábato melhorou seu futebol, jogando aí com mais 2 volantes do seu lado, ajudando na marcação, né? Fica uma área menor para ele cobrir. Como ele não é um jogador muito veloz, isso ajuda no futebol dele. Do seu lado, os 2 outros volantes, vocês sabem quem são, né? O Raul, que joga também, traz muita velocidade para esse meio campo do Vasco, tem feito boas partidas. E o Andrei, que, apesar de ser volante de formação, nesse esquema aí acaba jogando um pouco mais avançado, quase como um meia ofensivo. Mais na frente desse meio campo aí, jogando mais como pontas, até como atacantes, né? A gente vai ter o Wagner pela esquerda, deve voltar hoje, se tudo ocorreu bem. Aquela história da barração dele na última partida ainda está mal explicada, ainda não teve nenhuma história que me convenceu sobre aquilo, mas enfim, deve voltar para o time hoje. E pela direita, o Pikachu, que joga muitas vezes mais como um atacante até do que um meio-campista, vai ocupar aquele setor ali. Na frente, no comando de ataque ali, jogando dentro da área, o grande reforço para essa partida, a volta do Max Lopes, que destruiu, ganhou praticamente sozinho o jogo contra a Chapecoense, fez muita falta no jogo contra o Furacão e volta hoje, se Deus quiser, para ser mais uma vez decisivo. O que esperar desse jogo, então, entre Vasco e Santos para logo mais? Eu espero um Vasco ofensivo, buscando a iniciativa da partida. O Santos, que a gente já falou aqui, tem um elenco qualificado, um treinador de quem eu gosto muito, né? Um treinador que é um dos tops do Brasil, que é o Cuca. Então é um adversário que tem que ser respeitado, mas vem em uma fase, né? Vem em uma fase, tá se recuperando agora com o Cuca, mas ainda não é aquele time para assustar o Vasco. Eu acho que o Vasco tem que tomar a iniciativa da partida, tem que ir para cima e, se Deus quiser, vai conseguir construir esse resultado, que é muito importante. Não precisa fazer espetáculo, não precisa, num primeiro momento, dominar completamente a partida. Eu acho que se a gente conseguir chegar à vitória, o mais importante, claro, acima de tudo, conseguir esses 3 pontos, e isso vier através de um time mais organizadinho, né? Um time que passa, pelo menos, a ideia de que sabe o que está fazendo, para mim, já vai ser de bom grado. Eu vou torcer para o Vasco vencer aí, e eu acho que o Vasco vai vencer essa partida aí por 1-0. O gol, eu vou botar aqui do Bruno Silva, tá? Atendendo a pedido de vocês, eu não vou falar que o Pikachu vai fazer o gol para não zicar o nosso pequeno Pokémon, né? Estão dizendo que a culpa é minha, estão dizendo que a culpa do Pikachu não fazer gol é que eu fico apostando todo por eleição que ele vai fazer da partida. Então hoje vou fazer minha parte. Sai, Pikachu! Quem vai fazer o gol dessa partida hoje é o Bruno Silva. Beleza, galera? Então isso era o que eu tinha para dizer por hoje, tá? Vamos fazer aquela enquete de sempre aqui, ó. Votem aí. Qual a expectativa de vocês para a partida de hoje? Vocês acham que o Vasco vence a partida, que empata ou que o Vasco perde? Vamos mais uma vez aqui fazer um termômetro para ver como é que está a expectativa do torcedor vascaíno. Não se esqueçam aqui nos comentários também de deixar sua opinião sobre a partida, sobre a escalação, se está certo, se está errada. Eu botaria o time um pouquinho mais ofensivo, tiraria o De Sábato, botaria o Thiago Galhardo, mas acho que a gente pode ver isso no segundo tempo eventualmente. Mas enfim, digam aqui nos comentários a opinião de vocês, quanto vocês acham que vai ser a partida, e não se esqueçam de voltar mais tarde, porque se tudo der certo e nada der errado, depois do jogo vocês sabem, né? A gente volta aqui para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado então? Então tá combinado. A gente vai se falando.